O período de 301 a 480 marca uma fase crucial na história do cristianismo, caracterizando seu desenvolvimento e consolidação como a religião predominante no Império Romano e além. Aqui vai os principais eventos e aspectos dessa fase. Em 301, a Armênia tornou-se o primeiro país do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial do Estado. Isso ocorreu sob o reinado do rei Tiridates, que foi convertido ao cristianismo por Gregório, o Iluminador. Essa decisão foi significativa para a história da Armênia e para o cristianismo, marcando o início de uma era em que a fé cristã começava a se espalhar como religião estatal em diferentes partes do mundo. A adoção do cristianismo contribuiu para moldar a identidade cultural e espiritual do povo armênio. Em 306, Constantino subiu ao poder como imperador no Império Romano, após a morte de seu pai Constâncio Cloro. Ele foi proclamado imperador por suas tropas em York, na Inglaterra. Constantino enfrentou várias guerras civis, irmãos, para consolidar seu controle sobre o império, e é conhecido por sua conversão, entre aspas, ao cristianismo e pela promulgação do Edito de Milão em 310, que concedeu liberdade religiosa a todos os cristãos. Seu reinado marcou uma mudança significativa na história do cristianismo e do próprio Império Romano. Entre cerca de 311 e 320, um intenso debate teológico surgiu em Alexandria, no Egito, sobre a natureza de Cristo, liderado por Ário, um presbítero da igreja. Ário argumentava que Jesus Cristo era uma criação de Deus Pai e, portanto, não coeterno nem consubstancial. Essa visão contrastava com a crença tradicional de que Cristo era da mesma substância do Pai, eterno e divino. Os debates de Ário com outros líderes da igreja em Alexandria, como o bispo Alexandre, resultaram na chamada controvérsia ariana. Essa controvérsia levou à convocação do primeiro concílio de Nicéia, em 325, onde a doutrina ariana foi condenada e o credo niceno, que afirmava a consubstancialidade de Cristo com o Pai, foi formulado. Em 312, o cisma donatista começou na região da África do Norte, centrado na controvérsia sobre a validade dos sacramentos ministrados por bispos e clérigos que tinham renunciado à fé durante as perseguições romanas. Donato, um bispo de Cartago, defendia que os sacramentos administrados por esses clérigos eram inválidos, argumentando que a pureza moral do ministro era essencial para a validade dos ritos. O cisma criou uma divisão significativa dentro da igreja daquela época, com os donatistas estabelecendo uma igreja paralela que durou por várias décadas, principalmente no norte da África. O cisma foi tão grande que se tornou um dos maiores desafios enfrentados pela igreja da época após a oficialização do cristianismo no Império Romano, destacando questões de disciplina e autoridade eclesiástica. Em 313, o Edito de Milão foi emitido pelo imperador Constantino do Ocidente e Licínio do Oriente, concedendo liberdade religiosa a todos os habitantes do Império Romano. Esse decreto marcou o fim das perseguições aos cristãos, permitindo-lhes praticar sua fé livremente e restituindo-lhes propriedades confiscadas. Esse edito foi tão importante, irmãos, que ele contribuiu de forma significativa para que o cristianismo passasse de uma religião perseguida para uma religião privilegiada dentro do Império Romano, contribuindo para sua disseminação e influência na sociedade romana. Alguns acreditam que isso foi positivo para o cristianismo, outros pensam que foi negativo. Eu quero que você deixe aqui a sua opinião. Em 323, Eusébio de Cesareia completou a História Eclesiástica. Nessa obra, Eusébio documenta o desenvolvimento do cristianismo desde os tempos apostólicos até a sua época, e ele relata a vida de líderes cristãos, as perseguições enfrentadas pelos cristãos, os concílios e as heresias,
A obra de Eusébio é uma fonte primária e essencial para o estudo da história da Igreja primitiva, fornecendo informações detalhadas sobre eventos e personagens que moldaram o cristianismo nos seus primeiros séculos. Em 325, o Concílio de Nicéia foi convocado pelo imperador Constantino, como já falamos, reunindo bispos de todo o mundo cristão para resolver a tal da controvérsia ariana. Por volta de 328, Atanásio de Alexandria, uma das figuras mais proeminentes na controvérsia ariana, escreveu sobre a encarnação. Nesse tratado, Atanásio defende a plena divindade de Jesus Cristo e a necessidade de sua encarnação para a salvação da humanidade. Ele argumenta que somente um ser plenamente divino e humano poderia redimir a humanidade do pecado e da morte. A obra de Atanásio é considerada uma das mais importantes de toda a Igreja. Por volta da década de 340, Macrina, irmã de Basílio o Grande e Gregório de Nissa, converteu a propriedade de sua família em uma comunidade monástica, fundando ali um mosteiro na região da Turquia, na época a Capadócia. Sob sua liderança, a comunidade monástica seguiu um estilo de vida de ascetismo e oração comunitária. Macrina foi uma influência formativa em seus irmãos. Eles estão aqui porque eles desempenharam papéis cruciais na formulação da teologia trinitária e na consolidação da chamada ortodoxia cristã que você precisa estudar. Sua abordagem à vida monástica e suas ideias sobre o papel da educação e da contemplação na vida cristã tiveram um impacto duradouro no desenvolvimento do mundo cristão. Entre 350 e 380, Basílio o Grande e Gregório de Nissa produziram numerosas obras teológicas que desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da teologia trinitária, como eu já falei antes. Basílio escreveu sobre o Espírito Santo e suas regras monásticas, que influenciaram o monasticismo. Gregório de Nissa contribuiu com a grande catequese e tratados sobre a espiritualidade e a divindade. Gregório de Nazianzo, conhecido como o teólogo, escreveu discursos, incluindo as 5 orações teológicas que explicitaram a doutrina da Trindade. As contribuições desses teólogos ajudaram a esclarecer sobre as relações entre as pessoas da Trindade e a refutar heresias como o próprio arianismo que nós já falamos. Seus trabalhos foram fundamentais, irmãos, para os concílios ecumênicos posteriores e influenciaram a teologia cristã por todos os séculos. Em 367, Atanásio de Alexandria publicou a Carta Pascal, um importante documento que ajudou a confirmar o cânon do Novo Testamento e estabeleceu quais livros eram considerados autoritativos na Bíblia cristã. Daí em diante, o cristianismo começou a se espalhar significativamente para o norte, entre os godos e outras tribos bárbaras, contribuindo para a cristianização das regiões germânicas e da Europa Central. De 374 a 397, Ambrósio serviu como bispo de Milão e ele foi um importante teólogo e líder eclesiástico, conhecido por seu papel na defesa da fé cristã e na construção da igreja na Itália. O imperador Teodósio I emitiu o Edito de Tessalônica em 380, que declarou o cristianismo niceno como a religião oficial do Império Romano, marcando a vitória do cristianismo ortodoxo sobre as heresias e consolidando a influência da igreja na política romana. O Concílio de Constantinopla foi convocado para revisar o Credo Niceno em 381. O credo foi expandido para incluir uma declaração mais detalhada sobre o Espírito Santo e reforçar a ortodoxia trinitária, formando o que é conhecido como Credo Niceno Constantinopolitano. Daí chegamos em Agostinho de Hipona, em 386, que se converteu ao cristianismo sob a influência da pregação de Ambrósio de Milão, e Agostinho é amplamente considerado um dos mais importantes e influentes teólogos da história cristã, com suas obras moldando a teologia ocidental. O imperador Teodósio I condenou o culto pagão em 391, resultando no fechamento de muitos templos pagãos em todo o Império Romano. Este ato foi parte de uma série de medidas para consolidar o cristianismo como a religião oficial do Império. Em 397, o Sínodo de Cartago confirmou a lista dos 27 livros do Novo Testamento, estabelecendo o cânon do Novo Testamento, que é amplamente aceito
até os dias de hoje. Daí, irmão, chegando no ano 400, Agostinho escreveu suas Confissões, uma obra autobiográfica e teológica na qual ele reflete sobre a sua própria vida, sua própria conversão e a natureza da graça e do pecado. As Confissões são consideradas uma das maiores obras de espiritualidade e teologia pessoal na tradição cristã. Se você ainda não leu, você precisa ler. João Crisóstomo foi nomeado bispo de Constantinopla, conhecido por seu eloquente estilo de pregação, suas homilias poderosas. Seu trabalho influenciou significativamente a prática e a teoria. Daí, do ano 400 a 428, irmão, Agostinho escreve mais uma obra importante da história do cristianismo. Ele escreve sobre a Trindade. Agostinho escreve A Cidade de Deus, uma resposta às críticas pagãs do cristianismo e uma análise da relação entre a cidade terrena e a cidade celestial, com profundas implicações teológicas e filosóficas. Em 417, Pelágio foi excomungado por negar o pecado original e a necessidade da graça divina para a salvação. Sua doutrina foi considerada herética e suas ideias foram condenadas pelos líderes da igreja. Daí nós temos mais um concílio, o Concílio de Éfeso, em 431, que foi convocado para abordar questões teológicas, incluindo o nestorianismo e o pelagianismo. O concílio condenou ambas as heresias, reafirmando a ortodoxia cristã e a relação à natureza de Cristo e à necessidade da graça. Então, o personagem Patrício, em 432, começa sua missão na Irlanda. Ele é amplamente reconhecido como o principal evangelizador da Irlanda, desempenhando um papel crucial na cristianização da ilha e na formação do cristianismo lá naquela região. Então, em 440, 449, um personagem chamado Leão Magno torna-se papa em Roma e ele tem uma significativa contribuição para as definições da autoridade papal e os erros da Igreja Católica. Ele estabelece a base para a supremacia papal, enfatizou a primazia do Papa sobre outras sedes e fortaleceu a posição do Bispo de Roma como líder supremo da Igreja. Em 451, nós temos o Concílio de Calcedônia, que foi realizado para abordar questões relacionadas à natureza de Cristo. O concílio condenou várias heresias e formulou a definição ortodoxa da natureza de Cristo como sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, uma doutrina fundamental para o cristianismo. Em 476, o Império Romano cai e o último imperador, Rômulo Augustulo, foi deposto. Este evento marca tradicionalmente o fim da antiguidade e o início da Idade Média na Europa. Em 480 a 510, o nestorianismo se espalhou pela Pérsia. Essa heresia, que enfatizava a separação entre as naturezas divinas e humanas de Cristo, encontrou seguidores na região persa, onde as disputas teológicas continuaram a influenciar a Igreja Oriental. Esse período é conhecido como o início da cristandade, e aqui nós encerramos o nosso percurso durante esse período. Muitos acontecimentos importantes. Eu quero que você deixe aqui embaixo a tua contribuição, o teu comentário sobre o que você achou, as suas ideias, as suas sugestões de vídeos futuros. Eu espero que Deus abençoe vocês e até a próxima.